Olá, gente, vamos corrigir a questão de número 4 de eletricidade, beleza? Vamos nessa aí. Quatro do curso A de eletrônica, né? Ajudando vocês a fazerem os concursos de nível médio em eletrônica. Tá colocando questões aqui no Instagram. Esse é o conjunto de número 4, questão de eletroeletrônica, né? No caso, eletricidade. Essa questão aí foi retirada da prova para técnico em eletroeletrônica, que é eletrônica, no caso, tá? Do QTPA, que é o quadro de técnico de praça da Armada. Terceiro sargento da Marinha, né? Então é uma prova para nível técnico, no caso em eletrônica, para a Marinha, ok? Esse concurso ainda está aí vigente, todo ano está tendo ultimamente, tá? Vamos lá, vamos à questão. A questão de eletricidade diz o seguinte: dado o circuito abaixo, determine a corrente do resistor RC, esse aqui, e assinale a opção correta. Bem, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos duas fontes de corrente. Ó. Temos uma fonte aqui de I1, né, de 5 amperes, e uma fonte de 2 amperes. É um pouquinho complicado você calcular isso usando fonte de corrente. A maneira mais fácil é transformar a fonte de corrente numa fonte de tensão, tá? O processo de transformação de fonte de corrente em tensão é o inverso do processo de transformação de fonte de tensão em corrente, tá? No caso aqui, a gente tem isso no material didático, mas no caso aqui é uma transformação de fontes de corrente em fonte de tensão. Bem, a primeira fonte que a gente vai transformar é essa aqui, ó. Eu tenho uma fonte de corrente de 5 amperes em paralelo com um resistor de 4 ohms. A transformação é extremamente simples. Basta a gente multiplicar o valor da corrente pela tensão, pela lei de Ohm, pela resistência, desculpa, pela lei de Ohm, e a gente acha o valor da fonte de tensão. Essa fonte de tensão que a gente achar, né, em volts, vai ser colocada em série com o próprio resistor que já está ali. Então, nesse caso, eu tenho uma fonte de 5 amperes, um resistor de 4 ohms. Lei de Ohm, né, tensão é corrente vezes resistência. Então, 5 vezes 4 dá 20. 20 o quê? 20 volts. Então, essa fonte de corrente de 5 amperes, junta em paralelo com um resistor de 4 ohms, equivale a uma fonte de tensão de 20 volts em série com um resistor de 4 ohms. Então, ficaria assim o nosso desenho. Repare que se a gente fosse fazer o contrário, se a gente tivesse aquela fonte ali de 20 volts, né? Fonte de tensão de 20 volts com um resistor de 4 ohms em série, para transformar numa fonte de corrente, era só fazer o processo inverso. Eu pegaria 20 volts, dividiria por 4 ohms, que é a lei de Ohm, para achar a corrente. Então, 20 dividido por 4 daria 5 amperes. Então, eu teria uma fonte de corrente de 5 amperes. E o resistor de 4 ohms que está em série com a fonte de tensão ficaria em paralelo, ó, igual o desenho que a gente viu anteriormente, tá? Vamos lá, dá para calcular agora? Não, vamos transformar essa segunda fonte aqui, ó. Então, eu tenho 2 amperes com 2 ohms. Então, lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, é aquela fonte de 2 amperes com um resistor de 2 ohms em paralelo, equivale a uma fonte de 4 volts com um resistor de 2 ohms em série com ela. Mas repare o seguinte, olha, essa fonte aqui, ó, está com a setinha virada para cima. Isso indica o sentido da corrente. E essa aqui, ó, com a setinha virada para baixo, que indica também o sentido da corrente. No caso de uma fonte de tensão, então eu vou ter o quê? O sentido da bateria, o sentido da fonte que eu estou simbolizando. Então aqui eu vou ter, como já calculei, uma fonte de 4 volts em série com resistor de 2 ohms, só que ele vai estar o quê? Ela vai estar virada ao contrário dessa daqui, ó. Ok? Como o problema não nos pediu polaridade, a gente não se incomoda por enquanto com isso, basta saber que elas estão opostas. Então eu tenho uma fonte de 20 volts num sentido, uma fonte de 4 volts no outro sentido. Pela lei das tensões de Kirchhoff, né, a gente sabe que uma vai ser subtraída da outra. Então 20 menos 4, eu vou ficar com uma fonte de 16 volts, só para vocês saberem, né, com o sentido da maior, com o sentido da de 20. Então ficaria com a fonte de 20 volts, assim, de 16 volts, assim, ok? Bem, vamos lá. Agora, o que eu tenho? Ele quer a corrente do RC. Eu tenho um circuito sério, ó.
3 resistores em série, um resistor de 4, um resistor de 4 e outro resistor de 2. Então é só somá-los para saber a resistência total. Então a resistência total vai ser 4 mais 4 mais 2, que vai dar 10 ohms. Mas ele quer a corrente em RC. Mas repare, se eu dividir a tensão de 16 volts pela resistência total, eu vou achar o quê? A corrente total. A corrente total, no caso, como um circuito série, vai ser igual à corrente de RC. Então vai ser 16 dividido por 10, que vai dar 1,6 ampere. Esse aí é o resultado do problema, ok? Então é isso aí, gente. Espero que esteja sido legal, espero que vocês tenham entendido bem. Consulte depois o nosso material teórico nas nossas aulas em vídeo, ok? Grande abraço aí e até.